Bom dia, torcedor vascaíno, ligado aqui no canal AV+. Tô chegando aqui nessa quinta-feira no Acorda Vascaíno para a gente bater aquele papo, né? Trocar aquela resenha. Bom, antes de mais nada, para você que está chegando no canal, não deixe de se inscrever, para justamente você poder dar a sua opinião, dar as suas sugestões, fazer as suas críticas e, acima de tudo, dar o seu joinha, mais conhecido como like, né? Você vai ser muito bem-vindo aqui no canal, tá legal? Bom, primeiro vou falar assim da arbitragem de São Paulo e Vasco. O árbitro gaúcho, o Rafael Klein, foi o árbitro escolhido e escalado pela CBF para esse importante jogo. O Klein, ele entrou na FIFA o ano passado foi um ótimo ano para ele. Ele fez 21 jogos da Série A e foi escolhido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. É um professor de educação física, fez finais, esse ano, aliás, já fez finais do Campeonato Baiano, Campeonato Cearense. E em 2025, quer dizer, esse ano, ele fez a vitória do Vasco sobre o Santos, primeira rodada, o Vasco venceu por 2-1, e fez a derrota do Vasco para o Cruzeiro, por 1-0. O ano passado ele apitou 5 jogos do Vasco, pelo Brasileiro, Vasco 0, Cruzeiro 0, Vasco 2, Corinthians 0, e a derrota do Vasco para o Palmeiras por 1-0, os 3 jogos em São Januário. E na Copa do Brasil, fez em São Januário, Vasco 3, Água Santa 3, que o Vasco venceu pela cobrança dos tiros livres, e Atlético Goianiense 1, Vasco 1, foi o primeiro jogo das oitavas de finais. Bom, vai ser um jogo muito difícil para ele, né, para a arbitragem, porque os dois times não estão bem colocados. O São Paulo é o 13º com 12 pontos e o Vasco é o 15º, está com 10 pontos somente. E é a pontuação do Fortaleza, que é o primeiro clube na zona de rebaixamento. Então é um jogo muito importante para o Vasco e também para o São Paulo, né? Os dois têm que ganhar e isso não é possível, né? Num jogo de futebol os dois ganharem. Então vai ser um jogo muito difícil para a arbitragem, um jogo muito tenso, muito intenso, né? E eu espero que ele faça uma grande arbitragem. Ele tem aí uma média de cartões de 5, 6 aí por jogo, e eu espero que os jogadores queiram jogar bola e tem que jogar bola. Os dois times têm que lutar pela vitória até o último minuto. Então eu torço muito para que o Rafael Klein faça uma grande arbitragem, tá bom? Bom, sobre o Vasco, evidentemente, o Vasco contratou, né, um executivo, o Admar Lopes, português, é um profissional que conhece muito aí o mercado internacional, andou contratando muitos jogadores sul-americanos, levou para a Europa, andou contratando muitos jogadores brasileiros também. Um deles foi o Léo Jardim. Então, se for jogadores desse nível, tá ótimo. Um profissional que trabalhou no Porto, trabalhou no Boa Vista, no Lille, no Bordeaux, e tem um grande conhecimento, tanto de jogadores sul-americanos quanto jogadores europeus. E o que se conta dele é que ele foi muito bom na parte de coordenação do scout e um grande observador técnico de jogadores. E aí algumas pessoas já torceram o nariz, não, mas então não é executivo. Eu falei, porra, mas o que o Vasco está precisando hoje, fundamentalmente é isso. Né? Gente boa no scout e melhor ainda como observador de bons jogadores. Pelas últimas contratações, né? Aliás, pelas últimas não, por todas as contratações que o Vasco fez, eu diria que assim, talvez 50% foram jogadores aproveitados e os outros não. Então não foi um bom índice, né? As últimas contratações, o Vasco já dispensou vários jogadores. Então, se ele for um bom observador técnico de jogadores, está muito bom. É o que o Vasco está precisando hoje. Então vamos torcer para que ele faça um grande trabalho e tem que começar agora, né? Tem que começar agora. Porque o Vasco joga hoje contra o São Paulo, esse jogo dificílimo, e depois os jogadores folgam até o dia 22/6 e se reapresentam no dia 23. Então, nesse período, né, do dia 12, né, de hoje até 22, é o período em que o CEO do Vasco, o Carlos Amodeu, falou que vai haver muita movimentação de mercado, dispensa de jogadores, contratação de jogadores,
E a torcida sempre fica muito ansiosa, né, para saber quais serão esses jogadores que o Vasco contratará, porque não há a mínima dúvida que o Vasco precisa de contratações, o Vasco precisa contratar, e não é contratar por contratar, não é para compor elenco, o Vasco tem que contratar bons jogadores para qualificar a sua equipe. E depois disso, o Vasco tem um campeonato aí mundial, né, de clubes, e o Vasco vai treinar depois do dia 23 até a reestreia do Vasco, vamos chamar assim, que vai ser no dia 12/7, o Vasco joga contra o Botafogo. E a partir daí é uma maratona. E uma maratona em que o Vasco vai decidir a sua vida em dois campeonatos importantes, que é a Copa do Brasil e a Sul-Americana. É nesse período. Então, para vocês terem uma ideia, eu levantei aqui, o Vasco joga 12/7 contra o Botafogo, é um sábado. Na terça-feira, 15, já vai subir a serra, vai jogar contra o Independente Del Valle, né, na altitude, pelo primeiro jogo do playoff, para continuar na Copa Sul-Americana. No sábado, Vasco e Grêmio São Januário. Na terça-feira, é o jogo da volta, Vasco e Independente Del Valle em São Januário. No sábado, Inter e Vasco. Na quarta-feira, CSA e Vasco. Já é o primeiro jogo da Copa do Brasil, é o mata-mata. No sábado, Mirassol e Vasco. Na quarta-feira, Vasco e CSA, é a volta da Copa do Brasil. E no sábado, dia 9, Vasco e Atlético Mineiro. E aí encerra o turno do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco vai jogar em 28 dias, 9 jogos. Então são de 3 em 3 dias o Vasco está jogando. Sendo que são 5 jogos do Campeonato Brasileiro, jogos muito importantes. São jogos contra o Botafogo, Grêmio, Internacional, Mirassol e Atlético Mineiro. E o Vasco tem que somar muitos pontos nesses 15 que ele vai disputar. Porque o Vasco só está com 10 pontos atualmente. Então vai disputar 15 ainda. O Vasco tem que ganhar, no mínimo 10, 12 pontos desses 15. Para fazer um segundo turno aí no sufoco e, né, a gente apostando que vão vir bons jogadores para reforçar o time, apostando no Diniz, que é um ótimo treinador. Então nesses 9 jogos, 5 são do Campeonato Brasileiro, da Série A, 2 jogos da Sul-Americana, que são esses playoffs, para ver se para ou continua, e 2 jogos da Copa do Brasil, jogos decisivos também, para ver se o Vasco vai para a próxima fase. Então, nesses 28 dias, quer dizer, menos de um mês, o Vasco decide muita coisa. Então, a gente torce muito para que o Vasco contrate alguns jogadores de forma assim, cirúrgica, né? Naquelas posições importantes. Então, para mim, eu sou da mesma opinião do Diniz. O Diniz não está colocando como prioridade a contratação de zagueiros, né? O Vasco tem uma boa zaga. Lógico que de vez em quando falha e tal, mas você consegue montar, não é prioridade. Se o Vasco tivesse muito dinheiro, bom, vamos contratar 1, 2 jogadores, tá bom. Mas não é o caso. Então o Vasco tem grande necessidade de jogadores do meio campo para frente. Um bom volante, um bom meia, jogadores velozes no ataque. Essas são as prioridades do Vasco. Então se o Vasco conseguir trazer jogadores de qualidade, 4, 5 jogadores para o meio campo e ataque, vai fazer um segundo turno um pouco mais tranquilo. E para isso é que a gente acredita aí no trabalho do Diniz, né, primeiramente, e no novo gerente de futebol, diretor de futebol, executivo, da forma com que quiser chamar. Mas o importante é ele fazer um bom trabalho, porque esses 30 dias são muito importantes, e depois na sequência do Campeonato Brasileiro. Ok, amigos? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo acordo, ok?